Olá, meu amigo do Magna Aprimoramento Jurídico. Meu nome é Álvaro Gouveia e estou aqui para conversar com vocês sobre temas de direito internacional. É um grande prazer estar com vocês e espero que vocês aproveitem esse nosso encontro, tanto que eu estou aproveitando aqui conversando com vocês. Vejam só, o direito internacional é um ramo do direito que, obrigatório nos cursos, né, de graduação, vocês vão encontrar diversas formas de ministrá-lo. Em geral, com o enfoque no direito internacional público, todavia, com uma necessidade de discussões sobre direito internacional privado. Né? Do ponto de vista didático, há uma divisão entre as cadeiras, entre as matérias, mas é uma coisa só. Entretanto, eu separei aqui para vocês a discussão sobre a tutela jurídica do refúgio, uma matéria de direito internacional público que tem sim uma tutela interna importante e que acresce ao que existe no âmbito do direito internacional público. Tá? É interessante que é uma matéria que ela se encontra muitas vezes, a depender do autor que vocês venham a estudar, descrita em direito internacional público ou até mesmo descrita em direito internacional privado, porque trata sobre a tutela jurídica do migrante. É interessante porque a matéria de imigração é uma matéria muito extensa. E aqui a gente fez o recorte para tratar somente do refugiado, certo? Então, a gente vai para a tela e vamos discutir um pouquinho sobre a tutela interna, mas antes eu vou começar fazendo um breve preâmbulo, tratando sobre o que existe no direito internacional. Bem, o refúgio, ele tem uma grande finalidade. Qual é? É a proteção, é a proteção de alguém que está perseguido. Qual é a grande discussão? O refúgio é um tema e é um instituto de direito internacional que tomou corpo a partir da Organização das Nações Unidas. Ela, criada nos estertores da Segunda Guerra Mundial, traz um sem número de inovações ou de consolidações do que já existia. Esse é o caso do refúgio. Ele não somente houve uma consolidação do que já havia sido discutido e criado pós Primeira Guerra Mundial, mas também houve uma evolução. Por quê? Porque grandes massas de pessoas se deslocavam a esmo na Europa pós Segunda Guerra Mundial. Então, o que dizer? O refúgio ele tem como finalidade garantir direitos fundamentais a indivíduos que perderam a proteção do seu Estado. Muitas vezes, a perseguição ela é feita pelo próprio Estado, seja de nacionalidade da pessoa, um vínculo jurídico-político que liga uma pessoa física a um determinado Estado. Essa é a nacionalidade. Muitas vezes, a perseguição se dá em um país do qual a pessoa não é nacional, mas no qual ela tem domicílio. Nos dois casos, o que se vê, a necessidade do refúgio surge a partir de uma perseguição no local onde a pessoa reside. Vou botar dessa forma, observando que essa residência pode ser decorrência simplesmente do fato dela ser nacional e ali sempre ter vivido, ou de um movimento voluntário no qual a pessoa vai buscar um local em que deseje viver. Observe que aqui o refúgio, como parte do fenômeno das migrações, ele é um tipo de migração forçada. A gente vai ver o que é que força uma pessoa física a migrar e a solicitar, né, o reconhecimento de sua condição de refugiado. Mas observamos o seguinte: aplica-se o refúgio, e aí eu vou fazer uso para que vocês entendam aqui o que está na tela, aplica-se o refúgio, ou a sua aplicação, ela resulta da responsabilidade de proteção do indivíduo de um Estado para a comunidade internacional por meio de um de seus membros. Então, observe, a pessoa física que demanda o refúgio, ela vai ser protegida por outro Estado com o qual ela, em geral, não tem ligação. Por que eu digo em geral? Por quê? Porque pode ser que eu
tenho uma ligação pregressa com um determinado estado por já ter me domiciliado lá, conheça muita coisa, e que no meu país de nacionalidade ou de novo domicílio eu seja perseguido pelas razões que justificam refúgio. E aí eu, como já conheço, e em geral países vizinhos, e a gente vai explicar isso, solicito refúgio num país que eu já tinha conhecimento, mas isso não é comum. Vamos dar exemplos. Imagine que, por razões políticas, uma pessoa seja perseguida no seu país de nacionalidade, tal como venezuelanos no seu país. E aí eles resolvam ultrapassar a fronteira para solicitar refúgio em um dos países vizinhos. Essa é a solução padrão. O refúgio demanda, para que ele possa ser executado, que a pessoa entre no território de um estado e lá solicite essa proteção. O refúgio é uma proteção, certo? Continuando. A Organização das Nações Unidas, nesse âmbito, tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela cria uma solução juridicamente vinculante a despeito de seus problemas internos, né? Um tratado, uma convenção internacional em 1951, tá? O Estatuto dos Refugiados, tá? E o que eu quero chamar a atenção, voltando para a tela, é que, apesar das Nações Unidas possuir um órgão específico para tratar do tema, que é o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para a Matéria de Refugiados, ela não conta, a Organização das Nações Unidas, por ser uma organização internacional, não possui um território próprio. Uma organização internacional, que é um sujeito de direito internacional, criado por tratado, diferentemente de outro sujeito de direito internacional já consagrado e considerado originário pelos autores, que são os estados. As organizações não têm território próprio. Logo, elas não têm condição de oferecer a proteção de refúgio para os que necessitem. E por isso, criou um instrumento jurídico, um tratado, que, por meio dele, os outros sujeitos com a capacidade de conceder refúgio, que são os estados, se vincularam, obrigando-se a prover essa proteção chamada de refúgio quando houver necessidade. Assim sendo, a gente continua e vamos tratar sobre um determinado tema. Eu falei para vocês que a Organização das Nações Unidas, ela criou um instrumento internacional que acabou por vincular a sociedade internacional, denominado de Convenção de 1951 sobre Refúgio. Tá? Na tela a gente vai encontrar isso. A Convenção de 51, ela trata sobre o Estatuto dos Refugiados. Esta convenção, eu vou usar uma expressão para vocês entenderem, para ficar um pouco mais fácil. Ela acabou ficando datada. Por quê? Porque ela foi criada pós Segunda Guerra Mundial e constava no seu texto algumas limitações de cunho territorial e de cunho temporal. Quais sejam? As pessoas que demandariam essa proteção denominada refúgio, que era um instituto que já existia na sociedade internacional antes da Segunda Guerra Mundial, seriam pessoas que haviam sofrido as agruras da Segunda Guerra Mundial, na Europa, e antes de 1951. Ou seja, o foco da Convenção de 51 eram as pessoas que tiveram que se deslocar de forma obrigatória, compulsória, foram obrigados em razão dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Você imagine, por exemplo, vou pegar um exemplo apenas de um grupo de pessoas, judeus que moravam na Alemanha, tiveram que se deslocar forçadamente para a Polônia. E aí, a discussão que se travava era como é que a gente vai proteger essas pessoas, porque depois da Segunda Guerra, os que sobreviveram deslocavam-se a pé, sem proteção alguma. E o que é que se pensou? A gente precisa proteger esses grupos e realocá-los em locais que sejam adequados para a sua sobrevivência. Assim sendo, essa convenção tinha dois problemas. Por quê? Porque ela limitava o Instituto do Refúgio às pessoas que tinham sofrido os problemas da Segunda Guerra Mundial, e
que tinham sofrido problemas da Segunda Guerra Mundial, tendo que se deslocar compulsoriamente por uma questão de perseguição, e que isso tinha acontecido antes de 1951. Qual o problema? Condições similares foram surgindo ao longo do tempo e que se provava o Instituto do Refúgio muito importante para proteger pessoas que, não tinham sofrido os problemas da Segunda Guerra Mundial, mas que, por exemplo, sofriam as consequências de um evento bélico em outro local. 2. E que essas consequências surgiram posteriormente a 1951. Então, vocês estão entendendo que esses dois limites, seja ele temporal, seja ele territorial, demandaram que essa convenção, esse instituto jurídico, fosse alterado. Como se dão as alterações em direito internacional? Não é igual ao que a gente vê em âmbito interno, em que um determinado executivo e um determinado legislativo entram em consenso e criam uma nova norma. A alteração normativa internacional demanda um procedimento muito similar ao anterior, a rediscussão e a criação de um novo tratado. Em geral, esses tratados são denominados de protocolos. Então, o que é um protocolo? Via de regra, é um tratado que altera um tratado anterior. Então, vocês veem isso na tela. O Protocolo de 1967 sobre o Estatuto dos Refugiados, ele retira esses dois limites que a gente comentou. O limite temporal, ou seja, que só seria refugiado aqueles que tivessem sofrido os problemas descritos no tratado, que era uma perseguição, até 1951, e 2, que isso tivesse acontecido em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, retirado isso, eu poderia aplicar a Convenção de 51 a outros eventos que gerassem o mesmo tipo de perseguição. Assim sendo, a gente vê que as convenções, seja a Convenção de 51, seja o protocolo, demandavam que os estados internalizassem essa proteção. O que é essa internalização? O conteúdo da norma internacional, que já é importante por si só, todavia alguns estados não o recepcionam, deveria ser, haja vista sua importância, transformado em norma interna. E isso aconteceu, inclusive, no Brasil. Todavia, não foi ali tão pertinho da criação dos tratados. Vocês vão ver comigo que a criação de uma norma interna sobre refúgio no Brasil demandou algumas décadas. Isso não é incomum, ok? Você pode ver que a criação de normas internas com conteúdo internacional muitas vezes vai demandar décadas ou até mesmo meio século, por exemplo, no caso do direito dos tratados. Assim sendo, a Convenção de 51 e o Protocolo de 67, respectivamente no artigo 35 e artigo 2, trazem a necessidade de que os estados que desejem adotar a proteção de refúgio criem normas internas. Isso cria uma institucionalização, cria uma necessidade de formação de estruturas internas que facilita bastante a recepção e o tratamento digno dos refugiados. Por quê? Porque, em última análise, o que se deseja com o refúgio é prover a dignidade que muitos desses que demandam refúgio tiveram perdida. Assim sendo, as normas de proteção ao refúgio no Brasil, como vocês podem ver, elas são internacionais e internas. Tá, Álvaro, eu não entendi. Vamos explicar. O Brasil, que é o nosso país, ele recepcionou, ou seja, trouxe do ordenamento internacional e tornou norma interna as duas convenções que eu mencionei, seja a convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, seja o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. E aí vocês veem aqui no quadro duas menções normativas internas, que são os decretos, respectivamente, 20.215 de 1961 e o decreto 70946 de 72. Tá, Álvaro, eu não entendi. O que é um decreto? O que são esses decretos mencionados por mim agora?
Esses são decretos executivos. Estes decretos, o que é que eles fazem? Eles promulgam uma norma que foi negociada no âmbito internacional, houve uma assinatura, posteriormente ela passa pela aprovação interna, no caso brasileiro, do nosso Congresso Nacional, posteriormente ela é ratificada, e eu estou falando aqui via de regra, para depois haver essa promulgação via decreto executivo. Ou seja, o que é que fazem os decretos executivos no âmbito da matéria dos tratados? Eles pegam aquela norma que é internacional e trazem para o ordenamento interno, tornando-a também norma interna. Aí vocês vão dizer, mas Álvaro, por que então criaram a norma de direito interno? Vejam que entre a criação das normas internacionais na década de 50 e 60 para a criação da norma de direito interno no ano de 1997, a Lei 9474, um interregno de alguma coisa entre 40 e 30 anos. E o que é que essa norma traz para a gente? Traz atualizações. Vai trazer, inclusive, hipóteses normativas que vocês não vão encontrar nos tratados. Assim sendo, nós temos no nosso direito interno normas internacionais sobre a matéria de refúgio, que são tão vinculantes quanto a Lei 9474, como também temos uma norma de direito interno, que é uma demanda dos dois tratados que vocês veem acima, como eu já mencionei. Assim sendo, o objetivo dessa nossa aula, o foco principal é conhecer a Lei 9474. Haja vista que é o que o advogado trata no dia a dia quando se depara com um caso de refúgio. Vejam que eu estou trazendo o primeiro plano interno, que é a Lei 9474. Vocês vão encontrar, inclusive, normativas infralegais sobre a matéria, tá? Mas o foco aqui é a Lei 9474 e os seus institutos. Pois bem, a Lei 9474, ela tem algumas características. Vocês viram comigo que essa lei ela só foi criada décadas depois. O que é que a gente pode considerar no que tange a um contexto social? Vejam a diferença. Já se passaram algumas décadas e já se sabia qual era a extensão da aplicação dos tratados, seja no âmbito interno brasileiro ou de outros países. Ou seja, o que é que está faltando nesses tratados que conviria ser inserido numa norma interna? Esse é um primeiro tópico. Segundo tópico, a gente não pode esquecer que entre 1951 e 67, né, os anos em que foram criados, seja o Estatuto dos Refugiados, seja o protocolo que o complementa, e 1997, nós passamos por, no âmbito interno brasileiro, né, no caso na América Latina como um todo, um período de regimes militares. E nesse período, o que se viu foi, né, casos de demanda de refúgio, mas principalmente um desejo pós-reabertura, no caso brasileiro, pós-1985, um desejo de criar um sem número de normas que atendam a uma dignidade da pessoa humana, que é visto como um valor sine qua non para que nós tenhamos, né, possamos gozar de um conjunto de direitos. Desta forma, o que nós vemos? A Lei 9474, criada já na década de 90, posterior à nossa Constituição de 1988, com ela se encaixa de forma perfeita. E dois, encaixa-se também de forma perfeita com os tratados que a fizeram demandar. Portanto, a nossa tutela interna, ela tem duas origens. A tutela interna do refúgio tem duas origens. Uma internacional, os dois tratados, seja o Estatuto de 51, seja o Protocolo de 67. E também de direito interno, a Lei 9474. Então, na tela a gente vê o seguinte: quais são as características da Lei 9474? Em primeiro lugar, é um instrumento exclusivo sobre refúgio. Sim, Álvaro. Em que isso acresce? Muitas vezes, a tutela interna do refúgio ela aparecia como uma sequência ou como um apêndice de outras matérias que não eram específicas.
o Brasil resolveu separar a matéria, já vista sua relevância, e criar uma norma só para aquilo. Ou seja, quando se trata da Lei 9474, a gente já sabe, ela é a nossa norma interna sobre a matéria de refúgio. Ponto. Segundo lugar, em outros estados, como já mencionado, uma experiência já vista é que a matéria do refúgio é colocada em outras normas, ou pior, não existe a norma interna. Então você pode ter algumas situações. Um estado que não tenha aceitado os tratados internacionais e não tenha qualquer tipo de norma tutelando o refúgio. O tratado que não tenha um estado que não tenha aceitado os tratados internacionais sobre refúgio e tenha criado a norma interna, o que é pouco provável. 3. Estados que tenham aceitado as normas internacionais e não tenham criado normas internas, ou, quando as tenham criado, tenham inserido no âmbito de normas que tratam sobre diversas matérias. O Brasil não. Ele fez como? Como já vimos. Ele se vinculou aos tratados internacionais sobre refúgio e criou a norma interna específica sobre a matéria, facilitando sobremaneira aquele que demanda refúgio no Brasil. Tá? E a gente vai ver que o refúgio é uma via de mão dupla. 3. A Lei 9474, ela define de forma mais ampla, o que seria refugiado do que a Convenção de 1951 e o Protocolo de 67. Álvaro, você me disse que a Convenção de 51 tinha dois limites, um limite temporal e um limite espacial. Correto. O limite temporal era que as ações de perseguição se tivessem dado em razão da Segunda Guerra na Europa é o limite espacial, e o limite temporal que tivesse acontecido antes de 1951. Isso foi abolido com o advento do Protocolo de 67. Então, em que acresce a Lei 9474 em relação a esses dois tratados internacionais, que são normas internas brasileiras também? Vocês vão ver que o conceito de refúgio, que demanda, segundo essas convenções, uma perseguição, ele vai ser ampliado para uma terceira hipótese em que essa perseguição não é um critério sine qua non. E isso é muito importante porque abre o espectro das hipóteses de pedido de refúgio no Brasil. Tá? Isso é extremamente relevante. E 4. A Lei 9474, ela vai trazer regras de devido processo legal. Ou seja, não é somente uma lei material, mas é também uma lei que traz processo. A gente vai ver que o procedimento de refúgio, tá? E eu estou usando a expressão procedimento para descrever todo o conjunto de fases, ele é, para todos os efeitos, um processo administrativo. Assim sendo, o que a gente vai ver é uma lei que trata de forma ampla, abrangente, a matéria do refúgio e que, para nós aqui no Brasil, facilita muito, porque vocês vão ver o quanto essa lei ela continua atual pelo fato de que, mesmo tendo sido editada em 97, já estamos décadas depois, ela não foi objeto de alteração. Vejam que interessante. As alterações que, porventura, sejam necessárias têm se dado em âmbito infralegal. O seu texto permanece o mesmo. Isso é muito interessante, por quê? Porque se observa que ele continua atual. Certo? Então, assim sendo, o que a gente vai fazer é, vou parar por aqui e no próximo bloco eu vou tratar com vocês, continuar a tutela do refúgio no Brasil e especificamente tratando da Lei 9474. Te encontro no próximo bloco.